Olá, boa tarde. A TV Alice transmite, a partir de agora, a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. O colegiado é presidido pelo deputado Alcântara Filho. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Saudando todo o público, servidores desta casa, saudando todos que nos acompanham pela TV Alice, pelas nossas redes sociais, saudando aqui os representantes das instituições convidadas. Nós tivemos hoje 10 instituições convidadas, com 9 presenças, e aí vou pontuar aqui o Projeto Mais Que Vencedores, representado pela Graciete, os escoteiros de Jequitibá, pela Ângela Altoé, que lidera esse projeto há muitos anos, hoje ladeada do Cleiton. Saudar aqui também o projeto Minha Chance, a Noélia, que está aqui nos acompanhando, Recanto Feliz, irmã Ângela Maria de Souza, Lar São José, irmã Odete, projeto Preservate, que é o projeto Anzol, representados hoje pela Angélica Rangel e a Ana Carmen, projeto Girassol, Maria José aqui presente, e também o projeto Tigres de Aracruz, do meu amigo Raí, que nos honra também com a presença. A única ausência é a PAI, que também foi convidada e que, por motivos alheios, não se faz presente nesta data. Dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e solicito ao supervisor da comissão que proceda à leitura do expediente. Com a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Proteção à Criança e do Adolescente e passo a palavra ao supervisor para que possa fazer os apontamentos. Senhor presidente, informo Vossa Excelência que foi recepcionada a seguinte correspondência. Ofício 084-2023, de 16/8/2023, do senhor deputado Vandinho Leite, solicitando que seja justificada a sua ausência à reunião ordinária da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, realizada no último dia 15 de agosto de 2023. Proposições recebidas, não houve, senhor presidente, no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Proposições sobre datas, também não houve no período. E proposições baixadas de pauta, senhor presidente, informo que também não houve no período. O objetivo desta reunião é promover o debate sobre projetos sociais de Aracruz, destacando sua importância na formação do cidadão, sobretudo das nossas crianças e dos adolescentes. E, antes de mais nada, aqui eu quero dizer que é um prazer recebê-los na Casa de Leis, a qual tenho a honra de representar a nossa cidade, a nossa região, as famílias e principalmente as crianças e os adolescentes capixabas. Dizer que nós os recebemos de muito grado, tendo em vista o valoroso trabalho que vocês têm em nossa sociedade, principalmente com as nossas crianças e adolescentes. Portanto, parabenizo o trabalho de vocês. Hoje é uma forma de reconhecer o trabalho que vocês têm executado em toda a nossa cidade de Aracruz e, mais do que isso, de oportunizar voz a vocês. Eu conheço bastante, grande parte dos projetos, quero conhecer ainda mais, mas dar voz a vocês, representando também todos os projetos no Estado do Espírito Santo. Convidei, nós, através da comissão, os convidamos, porque eu conheço mais de perto esses projetos, mas também que sirva de exemplo para os demais projetos capixabas e com um intuito muito nobre, para que vocês possam também apresentar para toda a população capixaba o trabalho que vocês têm desenvolvido. Diz o ditado que quem não é visto não é lembrado. Então, o trabalho que vocês realizam com tanto empenho, com tanta dificuldade, e nos projetos que eu já visitei, irmão Odete, eu tenho dito isso, que o poder público ele tem que incentivar os projetos sociais, porque é o melhor custo-benefício que existe, porque utiliza voluntários, pessoas com amor à causa e que, com um pequeno recurso, multiplicam através do amor e faz uma coisa muito grande e tem feito a diferença na vida de muitas crianças e de muitos adolescentes. Então eu quero compartilhar um pouquinho disso, não eu aqui falando, mas dando voz a vocês, para que vocês possam apresentar para a sociedade capixaba, apresentar para a Assembleia Legislativa, apresentar para o governo do Estado um pouquinho do que vocês fazem, para que quem não conheça
quem não conhece ainda possa conhecer e possa ver aquilo que a gente enxerga, que vocês precisam de tão pouquinho para fazer muito. Então, o recurso público ele existe, o recurso público ele é disponível e eu não tenho dúvida nenhuma, e a grande missão nossa aqui, além de honrar vocês de forma simbólica, dando essa oportunidade, fazer com que os demais políticos eles também possam ver o quão importante é o trabalho que vocês fazem e, mais do que isso, possam somar esforços em ajudar os projetos. Hoje trago Aracruz representando todos os projetos do Estado do Espírito Santo, mas eu tenho certeza que vocês vão utilizar da melhor maneira possível o tempo que tem. Nós temos um tempo regimental que já foi repassado, mas que vocês possam fazer aí um excelente uso. Hoje, nosso grande objetivo é ouvi-los, conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês. Vamos por ordem aqui, para já franquear a palavra. Vou começar pela ordem que me foi, que aqui não é questão de preferência não, se bem que eu gosto muito desse projeto aqui também, mas é a ordem que me passaram, hein? Franquear a palavra ao meu amigo Raí, que é o responsável pelo Grêmio Esportivo Tigre de Aracruz, que é um projeto fantástico, que tem já dado resultado com meninos, além do âmbito social, tem dado resultado para o Brasil inteiro, e tem muita gente que não conhece. Onde eu vou, eu falo do projeto do Tigres. Muito obrigado pela sua vinda, fica à vontade, Raí. Obrigado, Alcântara. Boa tarde a todos. Meu nome é Raí, né? Eu estou em Aracruz há 14 anos, mas o projeto do Tigres ele já vem funcionando há 13. Formado em Educação Física, formado como treinador também há 21 anos no futebol. E conheço um pouco, né, desse Brasil afora quando se trata de futebol de base e futebol de escola. A grande intenção do Tigres não era só fazer uma escolinha de futebol ou um projeto de futebol para tirar a criança somente da rua, ou até mesmo transformar no melhor cidadão. Eu acho que isso as escolas, as igrejas, a própria família, ela já faz. E quando eu cheguei em Aracruz, eu percebi que faltava um algo a mais para que essas crianças pudessem ter algo diferente. E acabou isso acontecendo com um dos nossos atletas, que é o Lucas Cirilo, que hoje está no Inter de Porto Alegre, e ele era morador de um bairro muito carente, lá em Aracruz, e esse menino hoje, para vocês terem uma ideia, ele é avaliado em 328 milhões de euros, um garoto que tem um contrato profissional com o Internacional. Além dele, mais 40 atletas estão nesse âmbito do futebol brasileiro, América Mineiro, Flamengo, Inter, Boston City, tem atleta em Portugal. E essa foi a grande intenção, né? Primeiro, de ser campeão de Copa Gazetinha. Isso há 14 anos atrás era um sonho que se transformou em 5 títulos, e dentro desses 5, 3 invicto, né? O Tigres ficou quase 80 jogos na Copa Gazetinha sem perder para ninguém. Isso foi um ato muito diferente no estado do Espírito Santo e acabou causando alvoroço em alguns clubes do futebol brasileiro, e por isso que esses clubes acabou procurando o Tigres. O Tigres hoje ele tem 300 alunos e há uma grande confusão, Alcântara, que eu queria até deixar aqui bastante... Acho que é muito importante as pessoas ouvirem isso que eu vou falar agora, porque o Tigres ele sofre um grande preconceito dentro da cidade de Aracruz. Por quê? Porque quando se fala em projeto social, muita gente acha, aqui no Espírito Santo, isso eu falo porque o Rio é diferente, em São Paulo é diferente, acha que tudo tem que ser de graça e tudo tem que ser dado de mão beijada, né? E isso é um grande erro que, na minha opinião, alguns projetos fazem, porque quando a gente dá de graça ao Alcântara, não é valorizado, infelizmente. Por mais que você faça um bom trabalho, por mais que você dê para a criança tudo que ela merece, e a gente sabe que muitas crianças merecem pela dificuldade que tem no seu dia a dia. Mas o projeto do Tigres ele é um projeto muito mais amplo que isso. Só para você ter uma ideia, eu visito anualmente as escolas, eu vou na casa das famílias, procuro realmente saber o que está acontecendo, e a gente vai a fundo dentro das situações que estão acontecendo. Só que, infelizmente, pelo fato do Tigres hoje ser 50% de atletas bolsistas e 50% um grupo de pai que nos apoia,
a gente é levado como uma instituição que não pode ter apoio do poder público, porque um valor acaba sendo arrecadado pelos pais. Só que o que as pessoas do poder público de Aracruz não entendem, que graças a esse projeto, a gente em breve pode ver um atleta na seleção brasileira, a gente em breve pode ver um atleta ajudando milhares. É o que o Cirilo já falou para mim, professor, se eu realmente der tudo certo na minha vida, eu quero fazer muito pela minha cidade, eu quero fazer muito pelo meu bairro, muito pelos meus amigos. Então, assim, não é somente a gente montar um projeto para tirar a criança da rua, daquele momento, e depois dos 18 anos ela faz o que da vida? Né? Então, assim, é muito amplo quando se fala em projeto social. Né? Às vezes as pessoas elas só pensam naquele momento, aquele prato de comida que dá no projeto, aquela aula de violão. Eu acho que as coisas têm que ser muito mais amplas, ela tem que profissionalizar mais também os projetos, para que as crianças possam sair do projeto, ela já praticamente com uma profissão na mão. E o nosso caso, hoje, para vocês terem uma ideia, um ex-aluno meu, que foi jogador, hoje está se tornando um dos melhores professores meus e vai se formar agora em educação física, vindo trabalhar comigo. Então, assim, o futebol não é só para o garoto ser jogador profissional, ele pode ser um treinador, ele pode ser um fisioterapeuta, ele pode ser um massagista, e a gente vem passando isso. Tá, Alcântara, a gente, assim, me sinto muito feliz e honrado em fazer parte hoje uma das melhores escolas de futebol do Espírito Santo, mesmo sem recurso. A gente busca esse recurso através de rifa. Isso é um outro preconceito que tem na cidade. Né? Os garotos ficam uniformizados, vendendo rifa, fazendo isso, vendendo. Eu tenho criança que vende salgadinho na rua, sabe? Teve um pai que chegou para mim e falou assim, Raí, eu fiquei com pena desse menino e eu não acho justo esse menino fazer isso. Eu falei assim, cara, quando a gente tira a arma da polícia, a gente vai matar a polícia. Mesma coisa é a criança. Deixa ele vender. Deixa ele buscar, deixa ele tentar, entendeu? Isso é a maneira que a gente encontra da criança entender que tudo na vida tem um sacrifício. Eu estou vendo uma irmã aqui que com certeza conhece bem Jesus Cristo e deve conhecer muito bem a Bíblia, e ela sabe muito bem que a única coisa que Deus deixou para a gente, Jesus deixou para a gente, o principal deles foi o sacrifício. Sem sacrifício, Alcântara, não chega a lugar nenhum, não. Tá? Jesus foi filho de Deus, e Deus não deu moleza para ele, não. Não deu moleza. Entendeu? Fez tudo o que aconteceu com ele. E às vezes tem pessoas que acham que nós temos que dar moleza para essa juventude, mas a gente tem que dar, sim, discernimento, ensinar o caminho certo e ensinar para eles que eles têm que, pelo menos, aprender a pescar, porque pegar o peixe e botar também na comida para comer não dá. Então, esse é o Tigres, há praticamente 14 anos na nossa cidade, né, que vem aí despontando hoje no futebol de base, e acredito, eu tenho muita fé. Tem muito pai que acha que eu fico brincando com isso, mas a minha vontade é muito maior do que um próprio pai de ver um atleta nosso despontando aí no futebol brasileiro. Agora, com a parceria com o Esporte Clube Aracruz, acredito que vai ter muita coisa por vir, né? O Esporte Clube está correndo atrás de algumas situações, acredito eu que, juntando essas duas forças, Aracruz vai ganhar muito. E sem contar, Alcântara, que eu posso falar para você uma coisa de coração, cara. Muitos meninos que entraram na escolinha estavam praticamente envolvidos no tráfico de droga. Muitos, muitos. Hoje eu falo para você que a gente está com 300 alunos, a gente tem zero problema com tráfico de droga. A gente tem zero. No início nós tínhamos quase 100%, hoje nós temos zero. E isso porque é um trabalho de conscientização. Eu sempre trabalho com isso. Conscientização. Os pais têm que ter consciência de onde seu filho está, o que ele está aprendendo, o que ele vai fazer. E é dessa forma que eu venho trabalhando já esse período de quase 14 anos. E agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelas palavras, Raí. Parabenizando mais uma vez. Eu sou apaixonado por futebol e visto a camisa do Tigres mesmo, porque eu sei do trabalho que é feito e eu sonho também que nós tenhamos aí jogadores de Aracruz e da região na seleção brasileira, mas mais do que isso, a gente também acredita muito nesse trabalho social através do esporte. Fundamental. Parabéns, contem sempre conosco lá com o nosso mandato, você sabe disso. Vou passar agora a palavra por um projeto também que eu estive recentemente, que eu gosto muito, projeto Girassol, que tem como responsável, é um projeto da Caritas Diocesana, e tem como responsável o Padre Antônio. Tive a oportunidade de almoçar lá esses dias. A Maria José Zezé vai falar um pouquinho do projeto para a gente. Boa tarde a todos os colegas, deputado. Foi muito bom sua visita lá. Foi agora no início de agosto. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Girassol. O projeto... Tá bom?
O projeto existe há 15 anos. Eu estou há pouco tempo no projeto. Oi. Eu estou como vice-presidente do projeto, a convite do nosso pároco lá de Aracruz. O nosso projeto abriga crianças de 6 a 15 anos e 11 meses. A partir daí, eles caem fora. O que o colega falou é pura verdade, eu senti isso na pele. Tá? Primeiro ponto. A gente, como trata-se de 6 a 15, basicamente 16 anos, a gente não tem como dar um profissionalizante para essas crianças. Eu tentei, quando eu cheguei, com toda vontade. Vamos dar curso de corte de cabelo, de manicure e tal. Infelizmente, a legislação não permite. Então, você não pode nem dar a vara para ensinar eles a pescarem. Mas aí, tá, essas crianças, eles são acolhidos no contraturno da escola. Tem um turno da manhã e o turno da tarde. São crianças em processo de vulnerabilidade social, com problema de droga, violência física, violência sexual, qualquer tipo de violência moral, psicológica, tudo. Ele é acolhido no projeto. Hoje nós estamos com 90 crianças, mas nós temos uma demanda, nós falamos recentemente, para mais 60 crianças. Espaço físico nós temos, tá? Nós temos essa demanda, tem uma fila de 60 crianças para entrar, com toda essa trajetória, com todas essas problemáticas. Tá? Nós temos poucas parcerias, os recursos são poucos, você sabe disso, que a gente colocou recentemente. Você, porque nós temos a sua idade, mas com todo respeito a seu cargo de deputado. Mas eu tenho abertura de chamar de você nesse aspecto. Nós colocamos que nossas parcerias são pouquíssimas. Nós temos uma emenda de um deputado agora que acaba em setembro. Essa emenda é para manutenção do projeto, limpeza, segurança, toda a estrutura. E você viu recentemente que a gente, com recursos próprios, a gente faz pechincha, pede isso, pede aquilo, doação disso, doação daquilo. A gente conseguiu pintar o projeto, fazer uma cobertura no andar superior, que tinha muitos vazamentos, isso foi consertado. Mas, por exemplo, eu não sei se o senhor viu, deputado. Você foi na cozinha, ele fez refeição lá. Nós não temos armário, não sei se você viu, mas a tia da cozinha lá, antes de você entrar, ela pegou um pano e jogou em cima de um armário lá com todas as panelas. Quer dizer, estava limpinho, bonitinho, mas não tem armário. Então, nós temos como meta agora, além de dar o básico, que é comida para essas crianças, é dar uma organizada em equipamentos e cozinha, dar uma boa estruturada nisso. Tá? Quando o colega falou sobre essa saída dessas crianças de lá, que eles, como eu falei, eles saem quando completa 16 anos, a gente está tentando buscar alguma parceria, que tem um banco aí privado, aliás, particular, um banco particular, em que ele tem essa parceria. A gente está tentando buscar. Mas eu reafirmo, deputado, a nossa necessidade em dar o básico para essas crianças, porque eles chegam lá, tomam café da manhã, a primeira refeição deles é lá, tem um lanche 9 horas e almoço 11h30. Daí eles saem e vão para a escola. Aí entra o outro turno com a mesma política. Almoço, lanche da tarde e lanche na saída para ir embora. Então, a gente tem muita necessidade do básico, como eu falei com o senhor lá. Tá? A comida lá, aquele dia estava melhorada, mas eu já vi lá eles comerem um macarrão com caldo de carne. Então, eu venho aqui na solicitação, ver se a gente consegue alguma emenda, alguma coisa para nos auxiliar. Para ver se a gente aumenta essa fila de espera, a gente contempla mais crianças, mais entrada de crianças nesse projeto. Tá? Que, conforme eu falei, são 90, mas nós temos espaço para 120 pessoas, 120 crianças. Daí a necessidade de mais pessoas na cozinha, maior quantidade na limpeza e na educação dessas crianças, no apoio, tá, nessa formação deles. É isso.
Muito obrigado pelas palavras e dizer da importância do projeto, um projeto que no meu bairro, ali onde eu cresci, e que eu também conheço. Eu disse isso lá para vocês, para o Padre Antônio, que eu conheço pessoas que de fato foram transformadas, que hoje são do nosso convívio ali, desde criança, na verdade, que foram transformadas pelo projeto, mesmo ante tantas dificuldades que são postas no dia a dia, e mesmo diante da negligência do poder público, que poderia estar investindo um pouco mais. Mas importantíssimo depoimento. A ideia não é vir aqui para falar só coisa bonita não, né, gente? Sim, eu comi a comida muito boa lá, melhorou, mas já teve dia de comer, como foi dito aqui, macarrão com caldo de carne, né? Então a gente tem a responsabilidade de tentar melhorar essas condições. Vamos passar para mais um projeto. Agora vamos lá para a Barra do Riacho, projeto Anzol, que é do Instituto Preservarte, que eu já estive lá algumas vezes. Nessa legislatura ainda não tive a honra, mas já quero aqui receber o convite, já estou cantando o convite aqui para fazer presente. Então, franquear a palavra à Angélica e à Ana para que possam apresentar o projeto Anzol, que também é muito importante no nosso litoral. Boa tarde a todos, eu sou Ana Casara, estou como presidente do Instituto Preservarte. O Instituto Preservarte assumiu o projeto Anzol há uns 6 ou 7 anos atrás, na Barra do Riacho, né? E eu vou depois passar um pouquinho para a Angélica, para dar chance a ela também de falar quantos alunos nós temos e tal, mas não é o único projeto que o Instituto Preservarte tem em Aracruz. Nós temos um projeto que é de violino e violões, na sede de Aracruz, né? E temos também agora jiu-jitsu lá em Guaraná. Esse projeto de violino, violões e jiu-jitsu é em torno de 150 crianças e adolescentes. Ele é também de 6 anos até 17, não chega a ser tão pouca idade assim quanto os outros projetos, né, que tem que sair antes. Mas na Barra do Riacho também a gente tem de 6 anos, que começa com leitura e conhecimento, tem balé, violão, ukulele, já tem artesanato, mas aí já não é mais para as crianças. Na Barra do Riacho a gente também serve o lanche. Nos outros projetos não teve como contemplar. Na Barra do Riacho nós temos um apoiador, que é um patrocinador, que é a Chemtrade. Então, é a empresa que dá todo esse suporte lá na Barra do Riacho. O outro projeto, que é na sede e em Guaraná, é através do Fundo da Criança e do Adolescente. Então, com muita possibilidade de expansão, nós teríamos condições também de fazer muito mais, só que precisamos que o poder público entenda, que a Prefeitura, a Secretaria de Assistência entenda do quão importante é da celeridade nesses processos. Existe hoje no Fundo da Criança e do Adolescente, eu faço parte do conselho, né? Em torno de uns 3 milhões. E é muito dinheiro para ficar lá parado, e crianças precisando disso. Né? E a gente tem que fazer com que isso ande, fazer com que isso aconteça. É muito triste a gente ver. E, assim, com possibilidades de patrocinadores darem mais recursos ainda no final do ano, né? Colocarem mais nesse fundo, mas que não vai acontecer porque não foi gasto. Então, isso é importantíssimo, que a Secretaria tenha noção e faça por onde para lançar esses editais, para gastar esse dinheiro, para colocar isso circulando em Aracruz. A gente não só beneficia as crianças e os adolescentes, pelo contrário, a gente tem toda uma cadeia produtiva ali, né? Então, eu estou pagando oficineiros, eu estou pagando pessoal de administrativo, que mora, paga aluguel, que vai gastar no supermercado. Isso tudo é dinheiro para Aracruz. Nós não temos só atuação em Aracruz, já que aqui a gente veio também falar a respeito do Estado, né? Nós atuamos em Ibiraçu e também em João Neiva, onde fica a nossa sede. No total, hoje, nós devemos estar em torno de 800 crianças e adolescentes atendidos nessas 3 cidades. Angélica, fala um pouquinho do Anzol. Boa tarde a todos, deputado. Agradecer já pelo convite de estar aqui, né? É muito importante esses momentos. Estava até discutindo ontem a respeito disso, né? Que essa rede de apoio está em conjunto, trabalhando, é muito bom. Lá no projeto Anzol, a gente atende em torno de 130 crianças, né?
entre crianças, mulheres e o grupo de idosos. E hoje a gente vê o quanto que o projeto ele consegue impactar na comunidade que a gente está inserida. A gente está ali, né, há 20 anos, né, Ana? Eu tive a honra de participar do ano onde o projeto está completando 20 anos ali naquele lugar, né? Como moradora local ali há mais de 40 anos, não vou falar porque senão vou revelar a minha idade. Então eu sei muito bem, né, a dificuldade que o entorno precisa ali da atuação bem dos projetos sociais ali inseridos. Hoje a gente atende crianças, conforme a colega disse, né, em vulnerabilidade social. Nós temos vários tipos de atendimento no projeto, como a formação também de assistente social. Eu posso estar, né, atendendo várias famílias ali inseridas no projeto, e a gente atende todos os tipos de caso, né? A gente dá o lanche às crianças, a gente tem criança até vindo no carro falando que elas já saem hoje perguntando qual que vai ser o lanche de amanhã. E isso é triste, né? Ao mesmo tempo, a gente fica feliz porque a gente pode garantir que elas vão estar amanhã com o seu lanche garantido. Mas a gente realmente precisa estar buscando essas parcerias, buscando o apoio do poder público, né, para que a gente consiga continuar transformando, né, o nosso entorno onde a gente está inserido, buscando sempre o apoio dos parceiros, né, dos patrocinadores, mas a participação realmente do poder público está preocupada com isso, é muito bom. E eu já aproveito para agradecer, né? Obrigada. Tem mais uns segundinhos aqui. Eu gostaria de falar que a gente, esse ano, foi contemplado com o Mesa Brasil. Então, isso vai ajudar bastante também. Vocês também são, né? Lá na Barra do Riacho e mesmo nos outros projetos. Tinha alguns projetos que a gente não podia dar lanche, agora está podendo. E também que ano que vem o Instituto Preservate vai estar fazendo 25 anos. Então, é uma longa caminhada aí com crianças e adolescentes. Obrigada, Ana. Eu que agradeço a oportunidade e a presença de vocês, a oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais desse projeto. O projeto Anzol, que é um projeto fantástico também, e o Preservate, que eu conheço desde a época da advocacia, dada a sua origem lá em Joinville e Ibiraçu. E é um projeto, sem dúvida nenhuma, fantástico também. Parabéns mesmo. Vamos para o próximo projeto. Agora vamos lá para Jacupemba, conhecer um pouquinho do projeto Lar São José, da querida irmã Odete e da Cida, que estão aqui, me receberam lá recentemente também, né? Mais uma vez, né, irmã? Que não almoçou. Eu quero voltar para almoçar, então. Tá. Eu vou falar como surgiu o Lar São José, depois a Cida, que é administradora, ela fala como está hoje. O projeto Lar São José, ele surgiu no ano de 2000. Nós, irmãs, chegamos em Jacupemba no ano 2000 e, uns 3 meses após, 2 mulheres foram lá em casa e falaram assim: irmã, tem tanta criança na rua pedindo comida, pedindo pão, pedindo alguma coisa, e não teria nada para fazer? Aí eu falei assim, olha, ter para fazer tem, só que nós não vamos fazer sozinhas, nós vamos procurar o poder público. Na época, o prefeito de Aracruz era o Cacá. Nós entramos em contato com a secretaria de Aracruz, fizemos uma reunião com ele, a esposa dele era secretária de assistência social, e ali ficou combinado de a gente começar. Começamos logo, acho uns 6 meses depois, meados de 2000, nós iniciamos o trabalho numa construção chamada Jascom. Né? Aí nós começamos a trabalhar, ali eu conversei com a província, que é a instituição que agrega as irmãs. Eu falei para elas assim, olha, nós estamos começando um projeto, precisamos de uma sede. Aí a nossa coordenadora disse, olha, nós damos o dinheiro para construir a casa. A terra, vocês vejam ali como é que vocês conseguem.
Ali o procurador, na época, falou assim, ele conhecia o Hospital Santa Teresa lá, que é nosso também. Aí ele falou, mas você é daquelas irmãs? Eu falei, sou. Aí ele falou, então eu vou fazer o seguinte, aquela área onde está construído o Lar São José é da prefeitura. Então, em vez de passar aquela área para a prefeitura e depois a prefeitura passar para a instituição, eu vou passar direto. Eu conheço vocês, vocês vão fazer um trabalho bom, eu sei. Então, a província, as irmãs começaram a construir aquela sede. Eles repassaram o dinheiro e nós começamos a trabalhar lá. E a inauguração do prédio foi no dia 5 de 6 de 2001. 5 de junho de 2001. Então, nós já passamos a trabalhar lá onde você foi, você conheceu. E nós começamos com poucas crianças, acho que umas 20, 30 crianças no Jascão. Depois foi aumentando, e a grande alegria nossa era o seguinte, tá? Quando a comunidade começou a falar assim, irmã, depois que o Lar São José começou a funcionar, não tem mais criança batendo na porta pedindo um pedaço de pão. Isso foi para nós assim, muito lindo, muito agradável, e assim a gente agradece muito a Deus por isso. No início, o Alcântaro, no início, a Secretaria de Educação cedia os funcionários. Então, nós tínhamos professoras da rede municipal. Veja aí, eu controlo o tempo aí. Hein? 3 é seu. 3 são seus. Falta um, senhora. O quê? Então, passo para você. Aí, a Secretaria de Educação disse que não poderia mais injetar dinheiro na Secretaria de Ação Social. E ali, então, começou o grande problema que já foi colocado aqui por outras instituições, que é o problema de verba. E eu passo para a administradora, que agora é que ela sabe aonde dói. Então, hoje o Lar São José tem, em média, 152 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Entre elas, 68 são beneficiados do Bolsa Família, a gente tem 34 público prioritário, a gente tem demanda do juiz, né, da vara da infância, temos crianças com autismo, com TDAH, com TDA, que para nós é um desafio, porque lá antigamente não tinha. A partir de 2020 para cá, durante a pandemia, começou a surgir muitas crianças nessa situação. Hoje o Lar São José ele tem várias atividades, várias oficinas, música, banda, capoeira, violão, em torno da cultura, do esporte, do lazer. E como foi falado pelas outras instituições, a nossa maior dificuldade é o recurso financeiro. Então, a gente tem capacidade de atender 200 crianças, a gente não consegue. A estrutura, mas financeiramente a gente não consegue. A gente tem registro no estatuto para atender os adolescentes até 29 anos, as pessoas até 59 anos, os idosos a partir dos 60, e a gente não consegue por falta de recurso. Dentro da lei diz que Jacupemba pertence ao Estado presente, um índice muito alto de criminalidade, e fala em combater essa criminalidade, mas a gente não vê nenhuma ação para o jovem, para esses adolescentes. Tanto que o CRJ era para ser construído dentro de Jacupemba. Ele está na sede, abrangendo todo mundo, porém, está distante de Jacupemba, Dentro de Jacupemba, hoje a gente pode dizer que sem o Lar São José não existe nada, nem para as crianças, nem para os adolescentes, nem para os jovens, nem para os idosos, Tá assim, a Deus dará. Então, assim, está muito difícil para todos nós continuar esse trabalho. A gente luta, a gente segue, mas está difícil, Então, desde já, a gente agradece a oportunidade. E nós pedimos também. Vai falar, irmã. O pedido está registrado, quer emenda. É isso? É isso eu aí. sei disso. E você prometeu levar lá, entregar deixa na eu mão falar depois eu vou falar sobre isso, hein?
Irmão Odete é terrível, rapaz. Hã? Isso é bênção. Já é a líder do grupo todo? Está nomeado, então, a líder do grupo todo, irmão Odete. Mas obrigado pela explanação do projeto. Eu conheço também desde a época de vereador, estive lá recentemente e de fato, assim, Jacupemba carece muito, tem um alto índice de criminalidade, precisa de uma maior presença do poder público e eu volto a bater nessa tecla aqui para quem está nos acompanhando também, público e as demais autoridades, que é uma questão de inteligência. O poder público alocar recurso dentro dos projetos sociais, porque o custo-benefício é muito positivo para o poder público. Qualquer instituição que está aqui, se fosse custeada totalmente e gerida pelo poder público, ela custaria 3, 4 vezes mais do que de fato o que vocês gastam. O exemplo que a gente falou lá no projeto Girassol, do que eles fizeram com 28 mil reais, né? Foi 28? Foi 28? Estou com memória boa, viu, né? Se fosse no poder público, tinha gastado mais de 200, 300, infelizmente. Enfim, mas o pedido está atendido. Depois nós vamos entrar nessa pauta aí. Tá bom, irmão Odete? Vamos passar para o próximo projeto. 5º projeto. Projeto fantástico também. Vamos para Guaraná, agora pertinho de Jacupemba. Irmã Ângela, que representa o Abrigo Recanto Feliz, um projeto fantástico. Tem muito tempo que eu visitei. Eu quero um convite também para que eu possa visitar, mas a senhora tem a palavra agora para nos apresentar o projeto. Boa tarde, eu sou a irmã Ângela, no momento eu sou a diretora do abrigo. Então, lá no abrigo, agora nós estamos com 50 crianças, são crianças de 0 a 18 anos, que elas permanecem. E são crianças em situação de risco, muito vulneráveis, e nós atendemos essas crianças com alimentação, com roupas, e temos recebido muitas doações. E mais no momento nós estamos com 2 oficinas, que é o taekwondo e o futebol, mas nós não temos recursos financeiros para garanhar todas as oficinas que eles necessitam. E nós temos a parceria da Prefeitura de Aracruz, que nos ajuda na folha de pagamento, porque nós necessitamos de funcionários, porque nós temos as educadoras que ficam nas casas com eles, temos uma pela noite, outra pela manhã, e alguns monitores que nos auxiliam no serviço e no cuidado com as crianças. Então, as crianças, elas vão ali, o Conselho Tutelar que recolhe, são crianças da Barra, da Orla, das Vilas, temos também de João Neiva e Ibiraçu. Então, essas crianças ficam ali conosco, até as famílias se reestruturam, são devolvidas e, às vezes, retornam, saem, mas eles voltam pior quando elas retornam para nós. E nós estamos ali, dando o nosso apoio, o nosso carinho, o nosso amor, e tentamos educá-las, assim, estão na escola e também lá dentro, e tentamos educá-las para que voltem melhor para as famílias. São muitas crianças também que vêm do meio do tráfico e, às vezes, tem intervenção policial, porque, às vezes, não são crianças fáceis de lidar. Também tem muitas crianças com problemas mentais, TDAH, muitos são laudadas, outras não. E nós estamos ali trabalhando com essas crianças, mas realmente nós necessitamos de recursos financeiros, porque às vezes o nosso falta e é pouco para a gente garantir uma melhor qualidade de vida para aquelas crianças. Muito obrigada e nós agradecemos o convite e esperamos sua visita lá. Ótimo. Muito obrigado pelas palavras, irmã Ângela. Fico ansioso, vou combinar com Norinha para marcar o tão breve possível lá a nossa visita à instituição, e creio eu que é a única instituição que é um abrigo, né, da nossa região, né, de fato, né, então merece todo o olhar do poder público também. Muito obrigado mais uma vez. A PAI não se fez presente. O próximo projeto presente é o projeto Minha Chance, representado pela Noélia aqui na data de hoje. O projeto fica situado no bairro Morobá,
em Aracruz. Eu também tive a honra de conhecer um pouquinho do projeto e a gente vai ouvir agora a Noélia. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Meu nome é Noélia, sou coordenadora do projeto Minha Chance. O projeto Minha Chance ele fica localizado no bairro Morobá e hoje nós atendemos 46 crianças em vulnerabilidade e risco social. Essas crianças elas pertencem ao bairro Morobá, Morobazinho, Nova Conquista 1 e Nova Conquista 2. O projeto Minha Chance ele foi criado em 2016 pela missionária Irene Bacanu, que residia na Romênia. E, infelizmente, ela recebeu a notícia da perda muito trágica do seu sobrinho por causa das drogas. Então, ela sentiu o desejo no coração de retornar ao Brasil, para Aracruz, né, que ela residia em Aracruz. Ela montou esse projeto. E hoje o projeto, nós temos algumas parcerias, graças a Deus, esse ano nós conseguimos o FIA, tá? Nós conseguimos uma parceria aí com o Cicobi, né? SEMAS também, e recurso próprio. No recurso próprio a gente faz bazar, a gente faz almoços, né? Reunindo a comunidade para que possa estar participando, para estar ajudando o projeto. Tá? O projeto Minha Chance ele atende crianças de 7 a 14 anos, tá? E essas crianças, elas assim, têm extremas necessidades, principalmente em questão de lanches. Muitas delas não recebem o alimento, né, em casa, então elas vão para o projeto. Hoje a gente só pode oferecer lanche, tá? Hoje nós trabalhamos com contraturno escolar, trabalhamos de 8 às 10h20 com um turno e das 14 às 16h20 com outro turno, né? E já quero, desde já, agradecer ao deputado por ter feito a doação das cestas. Tá? Todas as doações são dadas para essas famílias que, na maioria das vezes, só têm aquilo para comer. Então, assim, nós necessitamos muito de recursos, principalmente para lanches, e para aumentar até mesmo ali o espaço para a gente atender mais crianças, né? Hoje a gente tem jogos e recreação, nós temos karatê, né? Nós temos convivência e fortalecimento de vínculo, temos dança. Porém, nós poderíamos atender mais crianças, mas só que o recurso que temos hoje não dá para atender mais criança. E para quem conhece o bairro Morobá, Morobazinho, Nova Conquista 1 e Nova Conquista 2, já viu que lá tem muita criança. Então, assim, tem muitas crianças querendo entrar, mas hoje a gente não tem recurso, né, e nem estrutura para atender, e a gente precisa muito nessa parte aí da ajuda. Agradeço. Agradecendo a presença e a oportunidade de conhecer o projeto Minha Chance, nas palavras da Noélia, muito obrigado. E o projeto também, outro projeto fantástico, tratado com muita seriedade pelos gestores, pelos servidores, e que é de muita valia também em uma região muito, muito necessitada da nossa cidade de Aracruz. Próximo projeto, aqui eu já faço uma ressalva, agora nós vamos para a sede ali também, na região do Jequitibá, que é o Grupo Escoteiro Jequitibá. Ângela Altoé, que está há alguns anos, apesar de jovem, está há alguns anos à frente do projeto. E logo em seguida a gente vai ouvir, fazer uma ressalva aqui, do Cleiton, que representa também o escoteiro, mas o Grupo Escoteiro é do Coqueiral, que também tem desempenhado um grande trabalho à frente. Então vamos ouvir a Ângela e depois a gente ouve o Cleiton representando os escoteiros da nossa cidade. Agradecer o convite ao deputado. Agradecer o convite, né, ao deputado pela oportunidade da gente estar aqui apresentando o nosso projeto. O 25º Grupo Escoteiro Jequitibá, ele funciona, vai fazer 35 anos o ano que vem, né? E com isso eu vou completar 35 anos de promessa escoteira. O nosso grupo ele é multiconfessional, né, e atende crianças e adolescentes de 6 anos e meio a 17 anos e 11 meses. Além do projeto educativo, que é do movimento escoteiro, a gente tem o projeto Aprender Fazendo, no contraturno escolar, a robótica. E temos, nesses projetos, a gente atende 154 crianças e adolescentes.
e mais o projeto Alimentação Cidadã, que é uma parceria com o programa Mesa Brasil, com os agricultores locais. Esse projeto Alimentação Cidadã, ele não é só do Grupo Escoteiro. A gente atende as comunidades, as famílias desde 2013. O Grupo de Escoteiro, Minha Chance, Recanto Feliz, Girassol, Asilo e Betânia. Com a parceria da Prefeitura, que vem buscar as verduras em Vitória, e toda semana a gente entrega frutas e verduras às famílias. Semana passada foi excepcional, que foi quase 1 tonelada de peixe, que a gente também distribuiu para cada família, e são famílias das áreas do Morobá, Grande Bela Vista, Itaputera, que são encaminhadas pelos CRAS, a parceria que a gente tem com os CRAS. Voltando ao projeto educativo, nós trabalhamos com um objetivo de quê? De fazer com que a criança e o adolescente se tornem autônomo, responsável, útil, proativo e participante em sua comunidade. Nós conseguimos elencar o nosso projeto porque no movimento escoteiro existe a contribuição da família, igual o caso que o Raí colocou. As pessoas acham que você tem que dar tudo de graça, mas a família tem que participar. Nós temos crianças e adolescentes que não pagam nada, de acordo com a situação socioeconômica dela. Mas a família tem que participar, porque não adianta a instituição fazer tudo, entregar tudo na mão, se você não tem um retorno, você não tem a participação da família. E a gente percebe no crescimento do jovem que a criança e o adolescente, cujo pai e mãe é participante, acompanha a vida dele dentro da instituição, acompanha na escola, porque a gente cobra da família a participação de acompanhar o seu filho na escola, porque o escotismo ele não existe para fazer as coisas para a família, para a igreja e para a escola. Ele é um complemento. Através de quê? Daquilo que a criança e o adolescente mais gosta. Criança e adolescente ama acampar, ama fazer excursão, fazer bivac, fazer trilha, fazer atividades atraentes e variadas. Isso eles gostam. Então, você pega isso daí, que é a sua isca, você tem que dar a isca que o peixe gosta. E aí você traz a criança e o adolescente. Nós acampamos esse final de semana com chuva. E eles curtiram a beça. Então, o importante é isso. E ali eles não lembram de celular, eles não lembram de nada. O negócio deles é tentar assar a carne lá na fogueira, a banana, para ele poder se alimentar no tempo que ele está ali. Então, ele tem que ser o mais natural possível, né? Viver com o mínimo necessário. E isso você faz com que a criança se torne proativa. Para você trabalhar bem isso, você tem hoje, nós temos criança autista, com TTAH, de grau 3, inclusive, e se dão muito bem nas atividades, né? E para nós, aí nós temos, junto com o FIA, como a colega colocou ali, nós temos o projeto Aprender Fazendo. E nós temos, com recurso próprio, a robótica. Mas se a burocracia fosse menor, a gente poderia ter mais recurso do FIA, né? Porque com essa demora dos recursos sair, as empresas elas também começam a perder crédito, elas não acreditam naquilo ali. Por quê? Porque não vê no campo de trabalho da comunidade. Então, Alcântaro, fica aqui a nossa colocação. Eu fui presidente do Conselho da Criança e Adolescente por vários mandatos. E esse sempre foi um desafio. O FIA sempre foi um desafio, não é agora, né? Então, a gente tem que
ter recursos para poder alavancar. A nossa lista de espera hoje é de 80 crianças. E nós temos 28 voluntários. O escotismo trabalha com voluntário. Inclusive, ontem foi o Dia do Voluntariado, o Dia Nacional do Voluntário. O escotismo só trabalha com voluntário. E nós conseguimos fazer a diferença na vida da comunidade. Tá? A gente agradece e já deixa aqui um convite, né? E vou mandar por escrito para você ir num acampamento nosso, tá? Comer ovo no espeto. Coisa boa, tá aceito. Na barraca, normalmente eu fico em época de retiro, de carnaval, mas vou ficar também aí. Coisa boa. Escoteiro está ajudando a criar crianças raízes, né? Esse tempo de Nutella, parabéns. Nutella não. No tempo de muita criança Nutella que só quer ficar no celular e tal, muito bom. Mas a gente tem alguns Nutella lá, mas a gente acaba colocando... Vai consertando, né? É. Mas projeto importante. Antes de passar para o Cleiton, só fazer um registro importante da sua fala também, que é uma... Assim, a ideia de colocarem todos ladeados aqui, além de apresentar o projeto, é para que a gente possa trocar informações de fato e identificar onde o poder público pode avançar. E uma questão que você levantou me chama muita atenção, porque o grande desafio do RAI, a grande negativa dele, por exemplo, é que, de fato, por ele ter metade dos alunos custeando a outra metade que são pagos pelo próprio projeto, né, sem ajuda de recurso público, sempre o poder público disse que não tinha possibilidade nenhuma de acesso, quando isso não é uma verdade. A questão de você ter no estatuto, que nós temos no estatuto, tá? Que existe uma contribuição mensal, e eles alegam que não pode ter, mas existe uma lei, depois eu até te passo o número, que você pode sim ter associados, você não pode cobrar da criança, mas da família e de outras pessoas, você pode sim ter a contribuição mensal. Perfeito, importante aí para o projeto também. Vamos agora também continuar ouvindo sobre escoteiro, agora de Coqueiral, nas palavras do Cleiton, que nos honra com a presença também. Deixa eu ligar esse trem aqui, tá funcionando? Boa tarde, senhor deputado, boa tarde, colegas voluntários, né? Acho que eu posso chamar assim, porque eu acredito que todos estão nessa condição aqui. Eu estou aqui representando a diretoria do grupo, 19 Coqueiral, que é a chefe Shirlene Mais. Ela não pôde estar presente por questões pessoais e eu fui designado para isso, tá bom? Eu vou tentar falar, eu sou uma criança aqui perto da minha chefe Ângela, eu também sou um chefe novo, teoricamente, lá no grupo. Eu vou tentar trazer um pouco da realidade do movimento escoteiro. A chefe Ângela já me ajudou bastante, já falou bastante coisa, eu gostaria de complementar, né? O movimento escoteiro está no Brasil há 100 anos, ele vai fazer 100 anos ano que vem. E o grupo Coqueiral, escoteiro de Coqueiral, vai fazer 35 esse ano, mês que vem, né? Mês que vem a gente faz 35 anos que a gente está em Coqueiral. Não sei se isso é uma falha, o grupo Coqueiral ele sempre foi muito isolado, sempre foi muito independente, e isso acabou impedindo muito ele de alcançar, né, todo o potencial. Né? E o nosso foco como escotismo, né, sempre foi preparar as crianças, né, para se tornarem adultos, né, entregar para a sociedade adultos preparados, convictos, né, e de valor, que tenham valores. Né. E a gente trabalha com crianças a partir de 6 anos e meio e vai até os 22. Né. Então, a gente quer realmente pegar ele, moldar ele, trabalhar de forma empírica, porque o escotismo ele trabalha com a educação não formal, que a gente chama, o aprender fazendo. Então, a gente ensina ele como viver em sociedade, ensina ele como ter responsabilidades sem que ele perceba. Então, quando a gente chega lá na fase sênior, que a gente chama que já tem seus 14, 15, 16 anos, quase entrando na vida adulta, ele já sabe fazer qual é o papel dele na sociedade, ele já sabe qual a profissão que ele quer seguir, ele já sabe, no próximo ano, ele já vai aprender como planejar a sua faculdade, como planejar os seus estudos, o seu trabalho, e esse é o nosso foco, essa é a nossa paixão, de preparar isso. E o grupo escoteiro, ele, de Coqueiral, que é uma realidade bem diferente do centro, ele sempre foi muito autônomo e nunca buscou ajuda de entidades, nunca buscou ajuda de empresas, né? sempre foi mantido pelos chefes, pelos voluntários e pelos pais. Né? Então, isso impediu muito ele de crescer. Como eu falei, a gente faz 35 anos mês que vem, a gente não tem um lugar para chamar de sede. Então, a gente já trocou de sede 3 vezes,
porque a gente fica em um local emprestado. Hoje, onde estamos é a oficina de arte, e ela não sei se dizer se é propriedade da fábrica ou de entidade privada, que toda vez que muda o gestor, a gente tem que explicar por que o grupo está ali. Então, a gente tem uma sala lá deve ter uns 10 metros quadrados a sala, e as outras 2 salas que a gente aluga, né? A gente paga um aluguel. Então, assim, isso é algo que afeta muito o desenvolvimento do nosso grupo, porque eu tenho 35 anos, né? Quando eu nasci, já tinham vários voluntários ali, dando o seu dia a dia, dando a sua contribuição para manter a educação dos jovens naquele bairro, né? E hoje, depois de 35 anos, a gente ainda não tem um lugar para chamar de nosso, né? Uma casa nossa. O grupo também ele foi reconhecido como entidade de utilidade pública pelo município em 2003. Isso é algo que ainda não foi feito no Estado, né? Eu gostaria de pedir ajuda do deputado, se pudesse intermediar. Isso é algo importante porque hoje a gente sabe dessa necessidade, a gente está aprendendo, inclusive com a chefe Ângela, que é um grande mestre de todos os chefes lá do nosso grupo, essa necessidade de se envolver mais com as políticas públicas. A gente tem essa preocupação. Tá bom? Então, assim, eu gostaria de deixar esse pedido em nome da diretoria do grupo, levar na discussão, a gente não sabe quais são os trâmites para isso, para a gente, de repente, conseguir essa declaração de utilidade pública estadual e as possibilidades, né, os caminhos, né, o que a gente precisa. A gente tem toda a documentação, a gente tem estatutos, né, tudo certinho, dentro da lei, das normas, para a gente, de repente, conseguir talvez um comodato com o município, né, a gente não tem essa linha de conversa com o município, porque o nosso bairro, geograficamente, ele é bem isolado do centro, né, são 20 quilômetros do centro, e não tem linha de ônibus, assim, a linha de ônibus lá é bem precária, a chefe Ângela conhece aqui do Coqueiral, do litoral, né? Tem várias gente aqui do litoral, então do litoral para o centro ali é bem precário, então a gente não tem muito esse contato com o centro, né? Com o município, né? Com a gestão municipal ali. Então a mobilidade urbana é bem precária ali, pelo menos para a gente. Eu não sei qual é a realidade dos outros litorais aqui, né, que a gente tem presente hoje, mas eu gostaria de deixar esses 2 pedidos. Também um convite, se quiser conhecer a gente. Provavelmente, mês que vem, a gente vai ter o aniversário do grupo. A gente está bem empenhado em planejar algo bem legal. A chefe Ângela também, com certeza, já vai receber o convite dela. E o senhor deputado também. Vamos providenciar que seja convidado e ir lá conhecer nossas crianças e tentar entender, né, o que é o movimento escoteiro e qual é a história do movimento escoteiro no bairro Coqueiral e no estado do Espírito Santo que ele tem a oferecer, né, para o nosso estado, que a gente trabalha tanto para entregar esses jovens como adultos, né, preparados para, quem sabe, estar sentado aí na frente um dia também. Tá bom? Então, agradeço a oportunidade. Em nome do 19, muito obrigado. Obrigado, Cleiton, pelas palavras. É uma das pautas que eu vou tratar logo a seguir também, a questão da utilidade pública, mas em relação à mobilidade urbana, de fato, é muito reduzida, sobretudo na orla, né? Os distritos de Aracruz é um problema crônico e que afeta também os projetos sociais, não só pela ausência de linhas de ônibus, né? Pelas linhas reduzidas de horários, mas também pelo alto valor das passagens na nossa cidade. É um grande desafio que também interfere nos projetos, mas no que tange aqui a questão da utilidade pública, a gente vai tratar sobre esse tema, tratar também sobre a questão das emendas, liderada aí pela aclamada irmã Odete, e uma outra depois, por fim, que eu quero tratar sobre a questão do FIA também. O último projeto aqui presente, mas não menos importante, esse eu conheci há pouco tempo, a existência também na Barra do Riacho, e eu já quero ir visitá-lo também. É o projeto Mais Que Vencedores, que tem por objetivo principal a ministração de aulas de jiu-jitsu para crianças de 0 a 18 anos, mas quem vai falar mais para a gente é a Graciete. Fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada, eu queria dar boa tarde a todos, obrigada pelo convite. O projeto Mais Que Vencedores nasceu, né, primeiramente no coração de Deus e depois através de... Eu, como professora, trabalhei na rede pública, então a gente presencia, né, vários casos, várias situações, e então o desejo de estar montando um projeto. Então, como a gente tem aula de jiu-jitsu, já faz jiu-jitsu há um tempo, eu vi ali, casei uma coisa com a outra possibilidade. E quando eu levei a proposta de montar o projeto, com a cara e a coragem, né, nós não tínhamos, a princípio, lugar onde... como fazer, e aí nasceu
a ideia de levar a proposta. O pastor da minha igreja abraçou, nós temos aqui o Felipe, nosso faixa preta, né? Então, assim, a gente foi conversando e ajustando, e nós tivemos um contratempo nós pegamos a pandemia, e enquanto isso a gente foi trabalhando, e em 2022, no dia 7 de março, nós pudemos, graças a Deus, colocar o projeto em prática e inaugurar. A nossa intenção era trabalhar com crianças justamente assim de 7 anos até em torno de uns 18, né? Só que começamos com uma faixa aí de 15 crianças mais ou menos, e o projeto, desde quando começou, com esse pouco tempo, ele cresceu, expandiu de uma forma assim, quantidade de crianças. A procura foi grande e a sala onde nós começamos o projeto, nós tínhamos 30 placas, que dá aí 30 metros quadrados, onde nós começamos a atender essas crianças. E hoje, né, devido à necessidade, nós começamos a expandir. Fomos montando rifa, ajuda da igreja. Então, assim, é um projeto que não tem ajuda de nenhuma outra entidade, de governo, de ajuda nenhuma. O custo que nós conseguimos para o nosso projeto é através de ações sociais. Montamos rifas, a igreja ajuda com alguns recursos, ampliamos a quantidade do tatame. Hoje, nós temos que funcionar com as aulas no templo. Então, toda segunda e quarta, quando não tem culto, a gente desmonta o cenário de culto ali e monta o tatame, e a gente atende hoje 80 crianças. Hoje, nós temos crianças de 4 anos, porque a procura foi grande, então nós, no início do ano, precisamos fazer essa divisória. Antes, o nosso objetivo era atender das 19 até as 21 só. Hoje, nós começamos a atender de 18h30 e vamos até as 10 da noite, porque nós precisamos dividir de 4 anos, turma infantil, baby, infanto-juvenil, e atendendo hoje também uma turma de adulto que a gente tem. Eu conto com a ajuda, eu sou voluntária, nós não recebemos nada. As crianças 0800, é um trabalho totalmente social, que a igreja abraçou. Conto com a ajuda da Carol Falcão, que está aqui também, e o esposo dela. Então, somos 3 ali, professores, atendendo essa quantidade de alunos, vamos colocar assim, né, de criança até adulto, então, alunos. A nossa dificuldade hoje é justamente isso, porque nós não temos recurso. Então, como nós não temos recurso, por mais que a gente monta ação social, promove rifa, vende rifa, faz isso, faz aquilo, ali no tatame a gente começou a receber crianças com TTH, que hoje em dia está tendo muito, e a tendência é aumentar esses tipos de criança com autismo. Então, quando as mães chegam para a gente nos procurando, uma mesmo, quando me procurou, ela veio me perguntar: Graciete, aqui vocês fazem escolhas de criança? Eu falei: não, a gente recebe todas. Só que, assim, graças a Deus, como nós somos em 3, então a gente consegue se dividir e dar uma atenção. Por quê? O jiu-jitsu é uma arte que ele requer muito contato. Então, a aula que você dá, ela tem que ser muito bem direcionada a cada criança. E não é só a arte marcial em si ali. Ali a gente trabalha disciplina, respeito, caráter. A gente está resgatando os valores, que vêm se perdendo. Então, a gente trabalha um todo ali. Então, assim, o nosso desejo, o espaço nós temos, tem como crescer, expandir. As crianças ali, a gente vê muito potencial, crianças que se desenvolveram muito bem. A gente faz cobrança também na questão de disciplina na escola, Tudo que se aprende no tatame, ele não vai ser só ali no tatame. Você tirou o pé de fora do tatame, você tem que continuar ali, com respeito ao próximo, com a sua educação. O que você pode fazer para ter um futuro melhor, entendeu? Então, assim, eu deixo o convite para o deputado estar nos visitando, O nosso desejo é
Cada criança ali, elas têm o desejo de participar de campeonatos. Nós já levamos, né, o nosso grupo para participar de campeonatos. Alguns que é só entre projeto. Já levamos também um que participaram aqui no estadual, aqui em Vitória, onde nós pudemos assim ficar em quarto lugar. Em quarto lugar geral, com 31 medalhas. Então, assim, é um projeto que a gente vê futuro, só que a gente precisa de apoio, né? A gente se doa ali 100%, mas eu acho que quando a gente tem um apoio melhor, a gente consegue, como eu vou usar, expandir, dar uma qualidade melhor para essas crianças, né? Apesar da gente, assim, trabalhar o dia todo, estar ali voluntário, mas a gente vê um futuro melhor para aquelas crianças ali, para o projeto. Tá bom? Só à noite, porque os 3 trabalham, então é o horário que a gente consegue disponibilizar do nosso tempo, né, e se doar ali para aquelas crianças ali. Agradeço o convite. Eu que agradeço a oportunidade da gente conhecer um pouco mais o projeto Mais Que Vencedores, agradecendo a Graciete, Felipe, a Carol, todos. E os grandes projetos, eles começam assim. Acho que todos aqui nós temos projetos de longa data e um projeto novo também, né, de 1 ano, que inicia com 1 ano e 7 meses, né, pouco mais de 1 ano. Se inicia com todo esse desafio, mas com o amor de poder contribuir para as crianças, para os adolescentes. Sem dúvida nenhuma já está fazendo a diferença na vida das crianças da Barra e da região. Vou também fazer questão de ir lá, ainda mais agora ladeado com o nosso querido Major Wallace, que ouviu a voz de Graciete e chegou aqui no plenário. Seja muito bem-vindo. Ouvidos todos os projetos presentes, eu quero de coração agradecer a presença de todos vocês, agradecer a oportunidade da gente conhecer um pouco mais, de estar isso registrado agora, a partir deste momento, neste dia que é até histórico, acho que para a nossa cidade, para as nossas crianças e adolescentes, está registrado os nossos principais projetos, não só as suas atividades, mas também essa troca de informações. E daqui a gente tem 3 encaminhamentos que eu gostaria, nós já chegamos ao final do tempo regimental aqui, mas que eu gostaria de deliberar rapidamente aqui com os presentes. Primeiro foi a fala sobre a utilidade pública, que o Cleiton colocou aqui muito bem, que é uma preocupação. Eu acredito que quem não tem ainda a utilidade pública municipal é importante ter, e a utilidade pública estadual também, que é feita através de um projeto de lei. Hoje nós temos essa oportunidade, então gostaria de oportunizar a todos os projetos aqui presentes que tiverem interesse de que a gente possa propor o projeto de lei de utilidade pública estadual. E isso acho que é de muita valia para os projetos, certo? Colocar a nossa equipe da comissão à disposição, a nossa equipe do mandato à disposição, para que vocês possam ter todas as informações da documentação necessária, de todo o trâmite necessário. E eu já firmo o compromisso aqui de, através do nosso mandato, a gente está podendo representar as instituições, apresentando aos que tiverem interesse, apresentando o projeto de lei, Cleiton, das instituições aqui presentes, para reconhecimento de utilidade pública estadual. O segundo ponto, em relação, que achei interessante na fala da Ângela, e tiveram outros amigos aqui que falaram também sobre o FIA, sobre o recurso de 3 milhões, não sei quem foi a Ana que falou. Importantíssimo. Eu vou fazer um requerimento de informações, e aí a equipe está aqui presente, nós vamos fazer um requerimento de informações para o Conselho, para a Secretaria de Assistência Social e o Conselho da Criança e Adolescente, para que eles possam nos passar informações do valor que se encontra contido no fundo e também do histórico de encaminhamentos que eles fizeram nos últimos anos, bem como pedir uma justificativa, a razão de por que esse dinheiro ele está contido no fundo e não está sendo utilizado de fato, quando está mais do que claro que todas as instituições carecem de melhores condições de ajuda do poder público, e a Ana colocou muito bem aqui que isso não reflete só na entrega
direta às nossas crianças e adolescentes, mas também constitui aí um ciclo virtuoso que se estabelece no município na geração de oportunidades para o mercado também, que afetam várias famílias direta e indiretamente. Então, fica registrado que nós faremos esse requerimento de informações. Por fim, em relação às emendas, cada deputado tem direito à emenda ao orçamento do Estado, certo? A emenda ela é feita esse ano, no orçamento desse ano, em meados do segundo semestre, com efeito para o orçamento do ano seguinte. Então, assim, eu quero assumir o compromisso. Nós não temos, diferente do Congresso Federal, nós não temos emendas impositivas. A gente tem uma cultura, uma regra de costume, na verdade, da casa onde os deputados têm uma cota, salvo engano, esse ano deve ficar em torno de R$1,5 milhão, e eu assumo o compromisso, até como presidente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, enquanto nosso mandato, nós vamos priorizar grande parte desse recurso a que nós temos direito de indicar como emenda para as instituições. Então, pedir às instituições aqui presentes, porque eu quero privilegiar as instituições da nossa região, pedir às instituições aqui presentes que formalizem ao nosso gabinete, ao nosso mandato, um pedido de emendas para que a gente possa tramitar isso internamente e, tão logo, a gente encaminhar e definir questão de valores e de forma para que a gente possa apresentar essas emendas. Você colocou que cada deputado tem R$1,5 milhão de verba para repasse para entidades? Não, de verba geral. Aí aplicam para a saúde, para a agricultura, de forma geral, né? Tá. Isso é anual? Anual. Já sei como pedir. Olha para o lado aí, ó. Vai pedir tudo para lá não, hein? Por mais que eu queira ajudar muito o Girassol, que é do lado da minha casa também, gente. Mas vou ajudar todos, né? Ângela, queria falar? Com relação à emenda, a instituição, ele só sai via entidade que está registrada no Conselho de Assistência Social e desenvolve fortalecimento de vínculo. Tá? Então, no caso do RAI, a gente não consegue, porque o Conselho de Assistência não libera para as nossas instituições. Ângela, tem outras possibilidades. A gente tem uma gama de possibilidades. Eu preciso que, nesse momento, formalize o pedido de emenda para que a nossa equipe, porque tem pelo esporte, pela cultura, pela saúde, pela assistência social, enfim, é uma gama de oportunidades. Eu peço que formalize o pedido de emendas. Eu estou aqui manifestando o interesse de privilegiar as instituições de desenvolvimento da criança e do adolescente, porque é uma pauta prioritária do nosso mandato, certo? Então, formalize, e a partir daí, eu e a nossa equipe, a gente vai fazer o contato e vai tentar buscar a forma, dentro da legalidade, obviamente, a forma de ajudar, de contemplar as instituições aqui presentes. Perfeito? Outra coisa, não é possível, lógico que as instituições não têm recurso para isso, mas poderia ficar na Secretaria de Desenvolvimento Social e atender as entidades. A compra de um carro frigorífico para transportes das doações que a gente recebe, porque mesmo com toda a boa vontade, tanto dos motoristas como de quem coordena, a gente ter o carro toda semana, mas às vezes, igual semana passada, foi um desafio enorme, né, para buscar os peixes. Então, a gente acaba muitas vezes perdendo doação, deputado, por falta de um carro frigorífico. Perfeito. Eu lembro até que tem alguns supermercados que ajudam sempre. A última vez que eu estive lá contigo, você não deve lembrar, mas eu lembro. Acho que eu era vereador ainda, você colocou a mesma questão sobre esse carro frigorífico. O que eu peço? Vamos formalizar isso até por questão de tempo, porque a gente precisa encerrar a sessão e 3 horas começa a nossa encerrar a reunião, e às 15 horas começa a nossa sessão ordinária no plenário principal da casa.
eu peço que encaminhem toda a necessidade de vocês, obviamente olhando sempre para o lado, porque a gente tem que ajudar, tentar contemplar o máximo de instituições possíveis, para que a gente possa continuar tramitando. Então, a ideia de hoje, já encerrando aqui a nossa reunião, a ideia de hoje era receber a visita de vocês para que pudessem apresentar o projeto, apresentar o cotidiano, o dia a dia, os desafios, para que a gente pudesse fazer esse intercâmbio e a partir daí dar os encaminhamentos. E eu me comprometo a isso, a visitar todas as instituições, as que eu ainda não fui, as que eu fui, se me convidarem, eu volto. Prioritariamente, se me chamar para o almoço ou para tomar um café, entendeu? Vou voltar em todas, para a gente estabelecer esse contato, aproximar mais esse contato, e vocês tenham o nosso mandato aqui na Assembleia como um mandato representativo de vocês, que vocês tenham a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente como também defensora do projeto de vocês, que são tão valorosos para a nossa região. Agradecer mais uma vez a presença de todas as instituições, do público presente, dos servidores da Assembleia, de todos que nos acompanham pela TV Alice e pelas redes sociais da Assembleia. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os pares para a próxima reunião quinzenal com data e hora já estabelecidos. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Não vai encerrar? A TV Alice acaba de transmitir a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. O colegiado foi presidido pelo deputado Alcântara Filho. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama, TV Assembleia, mais perto de você.